Então, gente, oficialmente, boa noite a todos. Chegamos na nossa aula de número 5 e é muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Estou muito feliz, com a presença de vocês. Vocês também que estão nos assistindo aí pelo YouTube, muito obrigado. Espero que vocês tenham ânimo aí para continuar aí nessa trajetória. E eu tenho recebido notícias frequentemente da divulgação de vocês. Gente colocando nas redes sociais, no Instagram, avisando para os amigos. Que bom que vocês fazem isso, porque eu mesmo não consigo fazer, né? Mas vocês estão fazendo isso, é ótimo. E eu sempre brinco assim, a turma de agora é que forma a próxima turma. Né? Então, se a próxima turma vai ser grande, pequena, média, depende muito de vocês, tá bom? A aula de número 5, hoje, nós temos como objetivo conhecer um lugar onde de fato Jesus esteve, andou. Será que é possível a gente ver uma casa, uma rua, quem sabe uma igreja, onde com certeza a gente pode dizer, Jesus esteve ali? Eu acho que tem muita gente que vai dizer assim, isso é impossível. E nós vamos ver na aula de hoje, então, meu objetivo é esse. Quem sabe chegar numa praia, ou ver uma praia ali onde que Jesus esteve, onde saiu para pescar, se de fato existia esse lugar, a pista da existência dele pode ser encontrada lá em Mateus, capítulo 9, versículo 1. Então, você que está trazendo a sua Bíblia aí, queria convidar você para abri-la em Mateus, capítulo 9, versículo 1. Diz assim, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Tem um lugar que a presença de Jesus e a convivência de Jesus foi algo tão intensa, tão marcante, que esse lugar passou a ser conhecido como a sua cidade, a sua própria cidade. Bem, alguém vai me dizer, com certeza esse lugar é Belém, onde Jesus nasceu, e eu vou te dizer, não é Belém. Alguém vai me dizer, é Nazaré, afinal de contas ele é conhecido como Jesus de Nazaré, e eu vou falar, também não é lá. Onde será que é esse lugar? Que cidade é essa? Que é conhecido como a sua própria cidade. Na aula passada nós falamos, quando Jesus iniciou o ministério público dele, ele foi morar na cidade de Cafarnaum. E Cafarnaum, então, vai ser considerada, o mosaico, esse mosaico está lá na cidade ou nas ruínas de Cafarnaum, a cidade de Jesus. Então, revisando aqui a nossa aula 4, na semana passada nós vimos o início do ministério de Jesus, como ele deixou a sua vida comum da cidade de Nazaré, foi ao encontro de João Batista, foi batizado nas águas do Rio Jordão, naquele momento ele sai capacitado pelo Espírito Santo e ele começa agora uma vida pública. Ele volta para Galileia, para a cidade de Cafarnaum agora, opera o primeiro sinal. Quem lembra do primeiro sinal de Jesus, qual que foi? Primeiro milagre? Lá em Caná? Isso, qual foi o milagre? Então, às vezes a gente fala que foi multiplicação da água em vinho. Não multiplicou não, ele transformou a água em vinho, Um sinal muito assim, que evidencia aquilo que Jesus veio fazer, que é trazer transformação, não propriamente de elementos físicos, mas de transformação de vidas. Por isso até hoje a gente diz, fulano transformou da água para o vinho, uma referência a esse episódio bíblico, E depois a gente viu Jesus escolhendo seus primeiros discípulos, E depois deixamos ele lá em Jerusalém, onde ele teve aquele encontro com quem? Com aquele encontro noturno? Ninguém lembra o nome? Com Nicodemos, Que ele falou, olha, é necessário nascer de novo. Gravem o nome de Nicodemos, tá bom? Ele vai ficar sumidinho da história nas próximas semanas e lá no finalzinho da história ele vai aparecer de novo. Então, para a gente conhecer a cidade de Jesus, nós temos que encontrá-lo aonde nós deixamos ele.
Concordam? Nós deixamos ele lá em Jerusalém, onde ele passou algum tempo depois da festa da Páscoa, e agora ele vai retornar para a região da Galileia. E nós vamos ver no nosso mapa e conversar um pouquinho aqui sobre como que é essa viagem, tá bom? Vamos fazer isso então. A gente já está conhecendo bem aqui a geografia, está aqui o Egito, né? Vamos lá para Israel. Então Jesus estava aqui em Jerusalém, onde ele se encontrou com Nicodemos. Muito bem. E agora ele vai para a região da Galileia. Então é esse o percurso que seria de se esperar que fosse feito. Olha, de Jerusalém até a região da Galileia, Nazaré, são 124 quilômetros de distância hoje, né? E alguém deixou a pergunta aí para mim durante a semana passada: quanto tempo que demoraria uma viagem dessa? Será que demoraria uma semana? Será que um pouco menos? Se você fizer uma média de caminhada aí de 25 quilômetros por dia, você vai imaginar que essa viagem pode ser feita em 5 dias, talvez um pouco menos, né? Ou se você tiver com crianças, um pouco mais. Mas uma coisa interessante para a gente entender é que os judeus, eles não faziam esse percurso aqui de Jerusalém até Nazaré, passando por essa região aqui, ó. Essa região é chamada de Samaria. Os judeus, eles tinham um problema muito grande com o pessoal dessa região, que eram os samaritanos. Eles tinham uma rixa grande. Sabe aquela coisa assim, no fundo eram irmãos, gente do mesmo sangue, mas historicamente eles foram se afastando. Quem lembra da primeira aula vai lembrar que o Império da Síria, quando dominou a região a região da Samaria, ele capturou os samaritanos, deportou o povo para a Síria e introduziu gente de fora nessa região da Samaria. O povo que tinha ficado ali acabou se miscigenando com os estrangeiros e deram origem aos samaritanos. Então os judeus, eles começaram, o pessoal da Judéia, começou a ter aversão do pessoal da Samaria, considerando eles impuros, misturados. Mais do que isso, ao longo do tempo, os samaritanos começaram a adotar rituais religiosos um pouco diferentes dos judeus. Exemplo, os judeus adoravam a Deus em Jerusalém, no Templo de Salomão. Os samaritanos, para não ter que ir lá em Jerusalém, já que eles estão meio brigados com os judeus, eles resolveram construir o próprio templo deles, no Monte Gerizim. Se eles têm o próprio templo deles, eles também precisam de quê, gente? De sacerdotes, líderes religiosos. Então eles constituíram os sacerdotes do jeito que eles entenderam. Mas para o judeu só pode ser sacerdote quem vinha de uma linhagem especial, uma linhagem sacerdotal, que era a tribo de Levi. Então, por vários aspectos religiosos, os judeus e samaritanos também foram se separando. Aqui no século I, a aversão é tão grande que um judeu, ele prefere sair de Jerusalém, atravessar em direção ao Rio Jordão, passar para o outro lado do rio, subir aqui quase que por fora do território, só para não passar na Samaria. Olha o desvio que eles estão fazendo. E depois, só quando estivesse chegando lá na região da Galileia, que eles atravessavam o Rio Jordão de novo para chegar na Galileia. Entenderam que o desvio acaba aumentando em muita viagem, talvez, quem sabe, até dobrando essa viagem. Então, isso era o que os judeus normalmente faziam, mas não Jesus. Nós vamos ver que Jesus, ele faz o trajeto mais curto e ele passa aqui na região da Samaria. Jesus está mais especificamente aqui nesse lugar, tá? Hoje tem uma cidade moderna que se chama Nablus. Na época tinha aqui uma cidade que chamava Sicar, tá? E esse aqui é um monte
famoso esse aqui, ó, chamado Monte Gerizim. Vocês estão conseguindo ver que é um monte? Está dando para ver, né? Então, diz os evangelhos que era aproximadamente meio-dia quando Jesus chegou nesse lugar que vocês estão vendo. Há quanto tempo Jesus está caminhando, há quantos dias, nós não sabemos, mas é um percurso longo, Jesus passou pelo deserto, meio-dia, você pode imaginar aí o estômago roncando. O estômago de Jesus roncava, gente? Será? Roncava, né? O estômago roncando. Inclusive fala que os discípulos deixaram Jesus ali, alguns discípulos, e entraram na cidade para comprar alimentos. E Jesus, ele fica ali, sentado ao pé de um poço. Fala o nome do poço, o poço de Jacó. Descansando ali da jornada até então. E Jesus está nesse lugar quando uma mulher chega ao poço para tirar água. O nome dessa mulher não nos é dito nos evangelhos. Ela é identificada apenas como a mulher samaritana. Tá? O local... esse aqui, o Monte Gerizim, e vocês estão vendo aí, na frente do monte, ruínas, né, de uma cidade antiga, são as ruínas da cidade de Sicar. Então você consegue imaginar direitinho, né, o que a Bíblia diz, o que o Evangelho fala, você encaixa exatamente com a realidade que a gente consegue constatar hoje. Jesus está ali no poço e chega a mulher, meio-dia, Jesus está com sede? Muita sede. Quando aquela mulher começa a tirar água, Jesus se dirige a essa mulher e Jesus fala, olha, me dá de beber, ou seja, tira água para mim também. Normal? Isso. Aparentemente normal se a gente julgar esse encontro à luz da nossa cultura ocidental. Mas vamos relembrar que nós estamos numa outra cultura, há muito tempo atrás, e eu acabei de falar que judeus e samaritanos, eles sequer passam pela cidade um do outro. Agora, dirigir a palavra, ainda muito menos. Só com um detalhe, não era um homem falando com um homem, era uma mulher samaritana. E a mulher ainda está numa posição na sociedade judaica de muito maior desvantagem. Gente, para vocês terem uma ideia, nessa época do século I, um homem não conversa na rua com uma mulher, nem se for a sua esposa. Aliás, a sua esposa não anda do lado dele na rua. Ela anda atrás dele. Então era essa situação. Imagina o choque dessa mulher quando um homem que ela percebe que não é samaritano dirige para ela a palavra. Qual que é a reação dessa mulher? De susto. Como que ela falou? Como que você, sendo judeu, sendo homem, você não devia estar nem aqui, você se dirige a palavra para mim, uma mulher e samaritana? E agora Jesus e essa mulher vão começar um dos diálogos mais ricos e interessantes que eu vou tentar reproduzir para vocês aqui. Diante do susto dessa mulher, Jesus fala para ela, olha, se você soubesse quem é a pessoa que está te pedindo água, na verdade você é que me pediria água, e eu te daria água viva. Essa mulher, sem entender quase nada, ela olha para Jesus, não vê um balde na mão dele, ela olha para o poço e ela fala, escuta, mas nós estamos aqui num poço muito fundo, é o poço que Jacó cavou e deixou aqui para os nossos antepassados. Como que você vai conseguir tirar a água desse poço para você me dar essa tal água viva? Vocês estão entendendo? Ela não está conseguindo compreender a conversa. Mas Jesus, então, ele se dirige de novo para ela para tentar explicar o que ele está falando. Olha, essa água aqui do poço, Jesus está dizendo, quem bebe dessa água volta a ter sede. Mas a água que eu estou te falando, se você beber dela, você nunca mais vai ter sede.
e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquela mulher endoidou de vez. Imagina, ela vai todo dia lá no poço, no calor, tirar água, o poço é fundo, um trabalhão danado, e existe uma tal água viva que se a gente beber, a gente não precisa tomar nunca mais. O que aquela mulher fala para Jesus? Então, você me dá dessa água, porque eu não volto mais aqui. Coitada, ela está perdida na conversa, né? Era desse tipo de água que Jesus estava falando, gente? Com certeza, Jesus não estava falando sobre aquela água, né, material, aquela água que pode ser tirada no poço. E Jesus também não está falando a respeito dessa sede, que a mulher pensou que se bebesse dessa outra água, nunca mais teria sede. A respeito de que sede exatamente que Jesus está falando com essa mulher? Ele está falando de alguma coisa, de uma existencial, relacionada à experiência da vida. E agora, então, ele tenta, ao perceber que essa mulher ainda não tinha compreendido de que sede Jesus estava falando, ele tenta explicar para ela. E olha como Jesus é certeiro na questão, ele não tem tempo a perder. Ele vira para aquela mulher e fala assim, faz o seguinte, vai lá e volta com seu marido e a gente vai conversar. E aquela mulher então olha para Jesus e fala assim, mas eu não tenho marido. E Jesus responde para ela, você falou certinho, porque você já teve 5. E o que você tem agora realmente não é seu. E agora essa mulher desmancha, porque ela está vendo um homem pela primeira vez que lhe descreve toda a sua vida. Jesus conseguiu mostrar para ela qual era exatamente a sede dela, qual era o X da vida dela. Nós não sabemos exatamente em que circunstâncias, mas aquela mulher havia se envolvido em 5 relacionamentos diferentes. Não é nem 1, nem 2, nem 3, gente. 5 relacionamentos diferentes. E agora ela já estava num 6º relacionamento. E Jesus fala para ela, e esse que você está agora não é seu. Ou seja, provavelmente é um relacionamento clandestino, vamos dizer assim, né? Para suavizar a questão. Jesus identificou exatamente qual era a sede e qual era o X da vida dessa mulher. E ela então percebe que Jesus é alguém diferente, não é uma pessoa comum. E agora ela começa a se expor, imediatamente ela começa a abrir o seu coração. E essa mulher, a gente vai perceber que realmente ela era desejosa, ela tinha desejo. Talvez ela tivesse trilhado caminhos errados até aqui, mas olha a pergunta que ela faz para Jesus. Olha, estou vendo que o Senhor é profeta. Então, me diz, responde à angústia da minha vida. Onde que nós devemos adorar a Deus? Porque os judeus, vocês, dizem que o local de adoração é onde? Lá em Jerusalém. Mas aqui os samaritanos dizem que o lugar de adoração é no nosso templo aqui no Monte Gerizim. Onde então que eu devo adorar? Vocês estão vendo? Logo que teve oportunidade, essa mulher demonstrou toda a sua vontade de se aproximar sinceramente de Deus. O que ela queria de coração? Descobrir como adorar a Deus. E aí a resposta de Jesus é muito sugestiva. Ele vai falar para ela assim, está chegando a hora que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai nem em Jerusalém e nem em Gerizim, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Né? Aqui Jesus está dizendo para ela que a questão não era mais de formalidade, está se iniciando com Jesus um novo tempo. Vocês já viram como nós somos preocupados até hoje ainda com a questão das formalidades, das placas, dos locais, né? Às vezes a gente cria uns negócios dentro da gente, né? Não, eu sou assim, eu sou de tal lugar, né? Eu sou de tal denominação, eu sigo tal placa, né? Jesus está falando para ela, olha, o que o Pai quer, né? É o que está aqui dentro, não é a exterioridade. O Pai quer é o coração. O Pai quer ver adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então,
aquela mulher agora ela retorna para dentro da cidade e ela já começa a procurar ali todos os conhecidos, fala, olha, eu creio que acabei de encontrar com o Cristo, encontrei um homem que me diz tudo que eu tenho feito durante a minha vida. E eles se encontram com Jesus e Jesus acaba permanecendo ali naquela cidade alguns dias, antes de continuar a sua viagem em direção à Galileia. Rafael, será que esse lugar aí, que você está mostrando na foto, será que é realmente o lugar onde Jesus esteve? Nós temos algumas evidências históricas a respeito disso. Como é que eu posso, assim, materializar isso? Gente, uma coisa muito importante é a gente aprender a ler a Bíblia, olhando os detalhes. Os detalhes falam muito. Os detalhes montam a história e fazem a gente compreender o quadro. Eu dei vários detalhes para vocês aqui, geográficos, enquanto eu fui falando da narrativa, não sei se vocês perceberam, mas esses detalhes nos ajudam hoje a reviver e remontar essa história, né? Quem consegue lembrar aqui rapidamente os detalhes que propositadamente eu fui soltando ao longo da história? Eu falei que eles estavam próximo do Monte Gerizim, né? Falei que tinha uma cidade chamada Sicar. O que mais que eu falei? Que Jesus estava onde? Quando os discípulos entraram na cidade, ele estava onde? Num poço, e esse poço era o poço de Jacó. E eu ainda falei mais uma coisa, na verdade quem falou foi a mulher. Ela falou para Jesus que o poço era fundo. Muito bem, nós temos muitos detalhes aí, porque aqui no Brasil, em Patinga, você pode achar um poço quase que em qualquer residência, não é difícil achar um poço, mas nós estamos lá no Oriente, em Israel, e poço é um negócio muito, muito raro, né? E aí nessa região onde vocês estão vendo, existe hoje um monastério, e dentro desse monastério existe um poço. Vocês estão vendo aí a foto dele, e esse poço é identificado como sendo o Poço de Jacó. Esse local esteve razoavelmente preservado pela importância dele ao longo de toda a história. Tá bom? Um poço naquele local ali não é qualquer coisa. Então, ele nunca desapareceu a memória a respeito de onde fica o Poço de Jacó. Mas com o passar dos séculos, construções em cima do poço para preservar, depois o monastério, enfim, se perdeu o lugar exato onde seria a boca do poço, certo? E foi em 1938 que as escavações arqueológicas conseguiram limpar as imediações, o redor, né, a boca, e conseguiram fazer então a medição exata do poço, tá? Se nós acharmos que esse poço é um poço raso, então a Bíblia está errada e a narrativa está comprometida, porque a mulher fala claramente que o poço é profundo. Mas surpreendam-se, em 1938, quando ele foi medido, a medição foi equivalente da boca até o lençol d'água, foi equivalente a um prédio de 11 andares. O poço tem 33 metros de profundidade. Um prédio de 11 andares. Aí você vai falar, tem poços bem mais fundos hoje. Tem, né? Feito com as máquinas atuais. Agora, esse poço aí, ele foi escavado na rocha, né? E no braço. Na época de Jacó, não é na época de Jesus, não. Na época que Jesus está lá, esse poço já existia há alguns séculos, né? Então, nós não temos dúvida de que esse realmente é um poço profundo, e a arqueologia está aí, mais uma vez, comprovando a veracidade da narrativa bíblica. Muito bem. Depois de permanecer alguns dias ali na cidade de Sicar, né, que hoje é a moderna cidade de Nablus, Jesus, então, ele termina a sua viagem e ele se dirige para a sua própria cidade. Ele chega finalmente à cidade de Cafarnaum. Comecei a falar sobre essa cidade na aula passada. A cidade de Cafarnaum já é uma cidade bem mais desenvolvida que Nazaré.
não é uma cidade das montanhas, mas como vocês estão vendo no mapa, né, lá em cima, Cafarnaum é uma cidade que fica às margens do mar da Galileia. É uma cidade que provavelmente na época de Jesus deve ter alguma coisa entre 5 e 10 mil habitantes. Inclusive, acredita-se que havia uma guarnição romana, porque vamos lembrar que essa região está toda dominada pelo Império Romano, e os soldados, eles ficam agrupados aí em guarnições nas cidades mais desenvolvidas, criando pontos de segurança ali, né? Então, provavelmente havia, inclusive, uma guarnição que está fixa na cidade de Cafarnaum. Uma guarnição romana, né, se for uma legião, passa aí de 2, 3 mil soldados. Então, existe todo um comércio, uma movimentação nessa cidade. Além do mais, Cafarnaum era uma cidade que ficava às margens de uma rota, de uma estrada muito conhecida na época. Essa estrada saía lá do Oriente, passava aqui por Cafarnaum, depois corria ao longo do mar Mediterrâneo e chegava no Egito. Então, Cafarnaum, para a gente trazer aqui para a nossa realidade, gente, seria uma cidade de beira de BR. Vocês já viram como cidade de beira de BR? Ipatinga é uma delas, né? Acaba tendo um desenvolvimento maior do que cidades que ficam escondidas, né? Porque ali passa gente, passa notícia, passa dinheiro, passa mercadoria. Então, Cafarnaum é essa cidade com a vida um pouco mais desenvolvida do que as demais cidades da região. O nome Cafarnaum significa Cafar, aldeia, e Naum é o nome de um profeta. Então, se acredita que esse lugar foi onde o profeta Naum possa ter vivido no passado. Mas agora, no presente, chegou na cidade um novo profeta. E esse profeta, ele com certeza vai mudar a vida da cidade. As pessoas, a gente já viu que Jesus já tem discípulos, seguidores, Jesus está ensinando, ele está fazendo sinais. É nessa cidade onde que vai transcorrer maior parte dos acontecimentos que a gente vê nos evangelhos. E nós vamos, aos poucos, então, dar uma olhada nessa cidade. Olha aí, não existe mais a cidade de Cafarnaum. Ao contrário de muitas que eu mostrei para vocês, né, que existe uma cidade moderna no local, Cafarnaum hoje é apenas um sítio arqueológico. Tem a tomada aérea aqui, né, para mostrar a localização, bem nas margens do Mar da Galileia, e o sítio arqueológico onde se concentram as pesquisas hoje. Está até murado esse sítio arqueológico. Com certeza, Cafarnaum não se limitava a esse perímetro. Esse perímetro é onde se concentram as pesquisas, mas a gente consegue ver ruínas ao longo de uma boa extensão, tá? De um lado e de outro. Então, olha aí as ruínas da cidade de Cafarnaum. Um lugar muito, muito interessante, que realmente você entra ali e começa a imaginar, gente, é realmente aqui o lugar onde Jesus andou. Não era uma cidade tão grande, então eu consigo imaginar. Vocês estão vendo as portas ali, né, que sobrou das meias paredes, aí você vê umas portas, você começa a imaginar que Jesus provavelmente andou em uma dessas casas, entrou nesses cômodos, né? E aqui uma rua. Então a gente, numa viagem assim, né, no tempo, a gente consegue ver essa cidade em movimento. As casas eram feitas de pedras escuras, né, uma pedra da própria região, chamada basalto. Os cômodos não são grandes, como vocês estão vendo, mas as casas já são melhores que as casas de Nazaré. Não são casas, zonas não, viu, gente? Agora essas casas de Cafarnaum talvez tenham 2, 3 cômodos. Já é um avanço em relação a Nazaré, que a maioria das casas tinha apenas um cômodo. Vamos conhecer um pouquinho mais aí de Cafarnaum. Olha aí, mais ruínas, né? Vocês vejam que o conjunto todo é feito dessa pedra escura. E no meio do conjunto se destaca uma construção diferente. As pedras já são trabalhadas, as pedras são claras, a construção é muito mais imponente. Eu separei um videozinho para vocês, para a gente tentar entender o que é esse conjunto mais claro que está aí aparecendo no meio. Vamos ver.
Olha aí, vocês estão vendo várias casas. No fundo lá, tá o Mar da Galileia, a lagoa. Tá dando para ver lá no fundo, não tá? Aí, à direita, tem uma construção moderna. Obviamente, essa construção não é do tempo de Jesus, né, gente? Essa construção é atual, está ali nas ruínas, eu vou explicar por quê. E aquela construção que eu falei para vocês, olha, é uma construção diferente das demais. A pedra não é da região, é uma pedra importada, uma pedra clara. E agora a gente vai entrar aí, vocês vão entrar comigo, num espaço bem amplo, nitidamente é um salão, tem colunas laterais, se teve o cuidado de não se fazer colunas que atrapalhassem a visão, e lá na frente a gente vai ver uma espécie de altar, não é verdade? Parece com esse espaço que a gente está aqui hoje, gente? Não parece? Então, nós não temos dúvida. Que espaço vocês acham que era esse em Cafarnaum? A sinagoga dos judeus. Então, vocês acabaram de entrar aí na igreja, vamos dizer assim, da cidade de Cafarnaum. E é muito curioso, porque se a gente for para os evangelhos agora, nós vamos ver que Jesus, lá na cidade de Cafarnaum, frequentava muito um lugar específico. Olha lá, Lucas capítulo 4, versículo 31 a 33. Diz assim: E Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se aonde? Na sinagoga, um homem possesso. Onde Jesus ensinava no sábado, quando ele morava lá em Cafarnaum? Na sinagoga. Será mesmo, gente, que a gente acabou de entrar num lugar onde que realmente, de fato, Jesus esteve? Será que aquela sinagoga lá é a sinagoga que Jesus estava aí no capítulo 4 de Lucas? Olha ela lá, em detalhe agora. Antes da gente se empolgar, eu preciso dizer para vocês que as pesquisas realizadas com datação de carbono 14 e os indícios arqueológicos são que essa construção aí não é do século I. Essa construção é do século III ou IV. Portanto, uns 200 ou 300 anos depois de Jesus, né? A gente entende que a cidade continuou existindo depois de Jesus por algum tempo e, em algum momento, trouxeram, inclusive, material importado para construir essa sinagoga. Mas, olha a arqueologia trabalhando de novo. A arqueologia nunca descansa, né? Começaram a fazer as pesquisas, os trabalhos em volta e conseguiram aí desenterrar a base dessa sinagoga. Olha a foto no detalhe aí. Tá vendo? Por baixo das paredes claras, a base da sinagoga é feita daquela mesma rocha encontrada em toda a cidade. Aí encontraram na base alguns materiais, restos de cerâmica, restos de vasos, foram fazendo a datação e o que chegaram à conclusão? A base que ainda nos dias de hoje está por baixo dessa sinagoga do século III é uma base do século I. Exatamente do mesmo tamanho. Conclusão: em algum momento, assim como a gente faz hoje, destrói uma construção velha e chega ali em cima e põe uma nova, né, do mesmo tamanho, só para dar uma modernizada. Em algum momento foi isso que eles fizeram. Este é o lugar onde havia uma sinagoga nos tempos de Jesus, exatamente este, né? E hoje, em algum momento da história, apenas modernizaram. Então, a gente acabou de conhecer um local onde que verdadeiramente Jesus esteve, lá em Lucas, no capítulo 4. E vamos voltar lá para Lucas, que a gente vai ver e conhecer outros lugares. Quando a gente vai para o versículo 38 do capítulo 4 ainda, fala assim, ó: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Vocês sabem que Simão é esse? Simão é o nome de Pedro. Então, o que a gente acaba de descobrir aqui? Que Simão Pedro é morador de Cafarnaum. Se você for para outro evangelho, vai dizer que ele foi, saindo da sinagoga, ele foi para a casa de Simão e de seu irmão André. Ou seja, já temos mais informação. Não apenas Simão mora em Cafarnaum, como seu irmão André. E eles moram na mesma
casa. E o texto continua: ora, a sogra de Simão achava-se enferma. Aqui é notícia ruim. Parece que a sogra também mora com o Pedro, né? Gente, notícia ruim não, notícia ótima, né? Maravilhosa, bênção pura, não é? A notícia boa é que a sogra estava doente. Quer dizer, eu estou confundindo o negócio aqui. Inclusive, não sei se vocês conhecem a continuidade dessa história, Jesus vai curar a sogra de Pedro. E parece que é por isso que Pedro lá na frente vai negar Jesus 3 vezes, né? Então... Coitado das sogras, né, gente? Tudo brincadeira, tá? Ora, a sogra de Simão achava-se enferma. Vamos aproveitar mais esse texto aqui, tirar mais algumas conclusões? Parece para vocês que Jesus saiu da sinagoga e foi para um lugar muito distante, ou ele saiu da sinagoga e chegou ali do lado, na casa de Pedro? O que vocês acham? Olha como diz o texto: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Parece que está próximo? Parece? Muito bem. A exatos 25 metros de distância, são 25 passos grandes, daquele local que eu acabei de mostrar para vocês, a sinagoga, está essa construção moderna que vocês viram no vídeo. Tá? O que é essa construção moderna? É um templo. É um templo de 8 lados, octogonal. E a foto de baixo aí mostra que no centro desse templo não existe piso, existe um vidro, que é para as pessoas chegarem e olharem para baixo, para o interior. Vocês viram que esse templo também está elevado sobre o nível do solo. Por quê? Ali embaixo do local onde foi construído esse templo moderno, se acharam as ruínas de um templo antigo, também feito de 8 lados. Todos os trabalhos dos arqueólogos chegaram à conclusão que o templo antigo, o que agora é visualizado através do vidro, ele é um templo construído na época dos bizantinos, no século III ou IV. Os bizantinos cristãos, o que eles faziam? Eles buscavam os locais considerados sagrados, por onde Jesus esteve, e construíam templos em cima, para preservar a memória daqueles locais. Estão entendendo? Conseguiram fazer alguma ligação? O que a ciência acha hoje, os historiadores? Se os bizantinos construíram um templo de 8 lados nesse local aí, olha as ruínas por baixo, tá? Vamos fazer de conta que você está vendo o vidro ali. Você vai ver isso aí. Está vendo as paredes com 8 lados? Se os bizantinos construíram um templo aqui, é porque eles acham que aqui foi um lugar onde Jesus esteve. Avançando as pesquisas, esse lugar está a 25 metros da sinagoga. Os evangelhos nos dão a impressão que a sinagoga e a casa de Pedro é muito pertinho. Pesquisando ali mais entre as ruínas, se acharam, além de fragmentos de cerâmica e outros, se acharam o quê? Anzóis. Qual que era a profissão de Pedro? Resultado: muita gente séria acha que você está vendo aí o local onde foi a casa de Pedro e seu irmão André, lá na cidade de Cafarnaum. A casa onde estava a sogra doente e a casa onde Jesus esteve nesse dia que a gente acabou de ler em Lucas capítulo 4, versículo alguma coisa. E mais, vamos continuar fazendo o raciocínio. Gente, vocês estão com preguiça de pensar hoje? Não, né? Está todo mundo acordado ainda? Então, essa hora já é difícil de pensar, mas vocês, olha aqui, não está difícil não. Jesus, gente, ele está recém-chegado em Cafarnaum. Concordam comigo? Ele passou a vida toda em Nazaré. Vocês acham que Jesus chegou com a bolsa, pelo que vocês conheceram até agora da história, cheia de dinheiro e comprou uma casa em Cafarnaum, bem localizada para ele morar? Não. Vocês acham o quê? Que é mais fácil ele ter ficado na casa de um discípulo dele, acomodado ali, transitoriamente? Faz sentido isso? Pode ser a casa de Pedro? A maioria dos cientistas, dos historiadores, acham que Jesus, enquanto esteve em Cafarnaum, morou na casa de Pedro. Quem sabe não seja exatamente
esse local aí, tá? Tem locais, gente, lá, quando a gente anda em Israel, tem locais que a gente vê que tem assim, muita forçação de barra. Eu já falei para vocês de vários. Mas esse realmente, as evidências nos ajudam a construir aí a respeito disso. Não estou afirmando categoricamente que esse é o local, mas eu estou falando que existe uma boa possibilidade. Ok, já conhecemos bastante a cidade de Cafarnaum. Você já sabe que Jesus vai passar aí os próximos anos, mas uma coisa que eu quero que você entenda é que Jesus não fincou raízes em Cafarnaum, do tipo, eu sou daqui não saio. Ao contrário, Cafarnaum foi uma espécie de base de Jesus. Dali, ele fazia incursões para várias cidades na Galileia. Jesus está sempre andando de um lugar para o outro, especialmente aos sábados, Nós vamos encontrar Jesus em várias cidades ao redor, ensinando aonde? Sempre nas sinagogas. Jesus está indo de encontro às pessoas. Embora muita gente venha de encontro a ele, ele também vai de encontro às pessoas. E é num sábado desse que Jesus resolve sair de Cafarnaum e ir lá para aquela cidade, quem sabe até visitar alguém, quem sabe visitar seus familiares, vai para aquela cidade onde ele passou toda a infância e juventude. Para onde Jesus vai, gente? Saiu de Cafarnaum e vai para onde? Para a cidade de Nazaré. Tentem imaginar como que o pessoal de Nazaré está recebendo os boatos a respeito de Jesus. Jesus passou uns 30 anos de vida lá como uma pessoa normal. Filho de José, o carpinteiro, trabalhador da construção civil. Fez alguma coisa extraordinária? Milagres, sinais, os evangelhos não relatam. Mas nos últimos meses, Jesus não apareceu em Nazaré. Estão falando por aí, porque fofoca é assim, Estão falando por aí que ele está morando aqui perto, em Corazim, e que lá ele está fazendo sinais, que ele está fazendo milagres, que ele tem discípulos, que ele ensina com autoridade e poder, que ele entra nas sinagogas, que ele prega a mensagem de Deus. O pessoal de Nazaré está como, gente? O que vocês acham? Desacreditado? Como é que vocês acham que o pessoal de Nazaré está? Curioso? Muito curioso? Totalmente ansioso? Uma cidade pequenininha? Gente, o pessoal está assim, olha, como que Jesus está fazendo isso? Ele nunca fez nada aqui para a gente ver. Estão falando até que ele é o Messias, o esperado. Como é que pode? Ele passou aqui tanto tempo. Quando Jesus entra em Nazaré, vocês vão concordar comigo, que todos os olhos se voltaram para Jesus. Todo mundo quer ver o que ele vai fazer. Não é isso? Naquela manhã, a sinagoga, na manhã de sábado, a sinagoga encheu. Todo mundo da cidade baixou lá na sinagoga, dos mais novos aos mais velhos. E Jesus, ele se levanta no meio do culto, no meio da cerimônia religiosa, ele pede o rolo. O rolo é onde estavam escritas as Sagradas Escrituras. E ele rola, eu consigo até ver Jesus rolando o rolo de um lado para o outro, procurando ali. Jesus para lá na profecia de Isaías. Todo mundo olhando para ele. Não dá um pio, suspense total dentro daquela sinagoga. O que será que ele vai falar? Jesus começa a ler o livro de Isaías. E ele começa a ler lá onde diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse texto é um texto profético que fala a respeito da vinda do Messias. Jesus entra em Nazaré com toda a expectativa e com todos os olhares para ele, lê o texto que fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele termina de ler, ele fecha o rolo e todo mundo olhando para ele, ele fala assim, hoje acabou de se cumprir a profecia. O que Jesus disse para eles? Está vendo o que Isaías falou? Sou eu. Jesus falou isso para o povo de Nazaré.
que conhecia ele desde pequenininho, que viram ele crescendo. Eu creio que se tinha expectativa em cima de Jesus, agora a expectativa triplicou. Se ele é o Messias e se ele está fazendo milagres, agora que ele se revelou para a gente, ele vai fazer uma coisa estrondosa aqui. Concordam? Todo mundo quer ver milagres. Se ele falou que é, ele tem que provar. E Jesus continua assim. Mas o profeta não é bem recebido em sua casa. E Jesus continua contando para o povo de Nazaré alguns exemplos da história do Velho Testamento que Deus deixou de abençoar os nativos para abençoar os estrangeiros. E Jesus termina dizendo que ali não seria feito nenhum sinal e que eles não veriam nenhum agir sobrenatural. Dá para entender? A expectativa foi lá na frente, lá em cima, e agora um banho de água completo. Eles não estão só assim, meio murchos, não. Agora eles estão com raiva. Está escrito lá no texto bíblico que fala que o pessoal de Nazaré, né, foi tomado de um grande ódio de Jesus. Esse ódio tem alguns motivos. Primeiro, ele falou que insinuou que os estrangeiros, que o pessoal de fora ia ser abençoado e os de casa não. Segundo, ele não fez nada para comprovar quem ele era. Privilegiou Cafarnaum, que não tinha nada a ver com ele, e não a casa dele em Nazaré. Terceiro e mais grave, Jesus acabava de se apresentar como o Messias, como o Filho de Deus. E isso é blasfêmia para o povo judeu. Alguém se apresentar como o Deus encarnado, como Filho de Deus, e não comprovar é uma blasfêmia por nível de morte. Olha como nós somos, né? O ser humano é assim, a gente vai do 8 ao 80 numa fração de segundo, né? A gente é capaz de pegar pessoas e colocar num pedestal, e no momento seguinte a gente atirar pedras sobre essa pessoa. E foi isso que o pessoal de Nazaré tentou fazer. Naquela hora, tomados de uma grande raiva, eles pegaram Jesus e levaram Jesus até o cimo do monte sobre o qual Nazaré estava construída. Já falei para vocês que Nazaré, já mostrei inclusive, né, que Nazaré foi construída em cima das montanhas. Né? E, segundo o relato dos evangelhos, levaram ele num penhasco para dali o arremessar abaixo. Ou seja, queriam matar Jesus. Olha, se a gente for lá em Nazaré hoje e não achar nenhum penhasco, mais uma vez a credibilidade da narrativa dos evangelhos está muito comprometida. E quando eu comecei a estudar, né, eu não conhecia ainda os detalhes, cada um desses elementos que eu achava na Bíblia eu até gelava. Né? Agora eu vou lá para Nazaré, se eu não achar um penhasco lá, como é que eu vou explicar para os meus alunos, né, esse fato? Aí eu pesquisando no Google lá, olha a foto que eu achei, uma foto antiga, penhasco em Nazaré. Está vendo a cidade de Nazaré lá em cima? Lá no alto, né? Olha o penhasco. Até hoje, tantos séculos depois, esse local é conhecido como o Monte do Salto. Uma referência a esse episódio que eu acabei de narrar para vocês. Eu fui lá, deixa eu ver se meu videozinho aí, eu consigo mostrar para vocês. Venta forte, vocês estão escutando? Venta muito. Né? Esse vale lindo que vocês estão vendo é o Vale de Jezreel. Um vale que Israel procura cultivar, né? E olha aí a visão para baixo, não tem dúvida, é realmente um penhasco. As estradas lá embaixo, os carros. Olha aí, na imagem congelada, a cidade de Nazaré, lá em cima, e o vale embaixo, o Vale de Jezreel, também chamado de Megido ou Armagedon. Todo mundo já escutou falar em Armagedon, não é? Nos filmes apocalípticos, Armagedon é identificado como o quê, gente? Como o lugar do grande final, né? O Armagedon. Porque a Bíblia fala lá em Apocalipse, né, que a batalha final entre as forças do bem e do mal acontecerá em Armagedon.
eu creio, né, que ali não existe lá no Apocalipse uma referência literal, quer dizer que os soldados vão guerrear exatamente nesse vale. Embora na tradição histórica do povo judeu, esse fosse o lugar onde acontecia normalmente as batalhas. Um campo aberto, largo, os exércitos se acampavam e é aí que aconteceram inúmeras dessas batalhas históricas, né? Mas aqui tem um simbolismo muito grande. Não é curioso, gente? Vamos pensar comigo, que o primeiro local onde tentaram matar Jesus, seja o mesmo local onde no Apocalipse vai haver a batalha final, na qual vão tentar destruir Jesus de novo, mas na qual ele vai sair definitivamente vitorioso, né? Não é legal ver essa história sendo costurada assim, né? E nesse dia, como vocês sabem, não conseguiram cumprir o intento. O Evangelho só nos diz que quando chegou no penhasco, imagino que devem ter levado Jesus à força, não é verdade? Quando chegou no penhasco, Jesus, passando por entre eles, deixou o local e retornou para Cafarnaum. Como foi isso? Eu não sei. Foi um milagre? Foi a força? Ele trombou no pessoal? Ou simplesmente a força deles acabar? Não sei. Sei que simplesmente ele conseguiu se livrar, né? E não se completou o intento de matá-lo. Jesus agora retorna, como sempre fazia, né, para a sua base. A sua base de operações é Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, ele continua a sua vida pública. Você deve estar observando que estão se passando algumas semanas, não é verdade? Ele saiu, foi em outra cidade, voltou, já fez milagres, chamou discípulos. A gente vai vendo nos evangelhos que era muito comum que no final da tarde viesse gente de todas as cidades ao redor, às vezes até gente de Tiro, às vezes até gente da Judéia, saía e ia lá encontrar com Jesus em Cafarnaum. No final da tarde eles levavam doentes, levavam pessoas possessas, né, e colocavam ali ao redor da casa que Jesus estava. Às vezes tinha tanta gente, né, que eles não conseguiam sequer encontrar com Jesus, né? E é aí que você se quer se aproximar de Jesus. E é lá em Cafarnaum, inclusive, que acontece um dos milagres que a gente conhece, que está muito relacionado a essa multidão em volta de Jesus. Vocês lembram que uma vez levaram um paralítico para ser curado por Jesus, mas não conseguiam se aproximar dele? Tinha tanta gente ao redor de Jesus lá em Cafarnaum. Você já viu o tamanho das casas, né? Agora, na imagem, você já viu o tamanho das ruas e você consegue agora montar na sua cabeça. Imagina Jesus no interior de uma casa, no final da tarde, e 200, 300 pessoas ao redor, todo mundo querendo falar, querendo ouvir, cada um querendo um milagre diferente, alguns curiosos, alguns bem intencionados, outros por pura fofoca e curiosidade. Aquele paralítico chegou trazido por 4 pessoas em uma maca. Ele não conseguia, pediu licença, por favor, né? Tentou furar a fila, nada deu certo, não conseguiam chegar até Jesus. E aí tiveram uma ideia. Qual foi a ideia? Vamos subir no telhado da casa e vamos descer o doente bem em cima de Jesus. Aí ele vai, né? Não tem escapatória, vai ter que ver, vai ter que acontecer alguma coisa. Esse é um dos milagres que eu tinha muita dificuldade de entender a narrativa. Como é que a gente desce um paralítico pelo telhado? A gente sobe no telhado e desce, a gente quebra. Como é que... Eu só agora entendendo como que eram as casas lá em Cafarnaum, que a história fica redonda na minha cabeça. Viram as paredes, não é? Aquelas paredes não suportam um telhado maciço, denso. Como que eram os telhados em Cafarnaum? As pesquisas falam que eram ramos de árvores, troncos, pedaços de madeira. Sobre esses troncos, eles colocavam placas de barro, placas de argila, iam colocando sobre esses troncos. Obviamente, ficou ali alguns buracos, frestas, eles vinham com vegetação, folhas, né, capim, e colocavam isso em cima daqueles bloquinhos de argila. Colocavam isso úmido, servia para refrescar a casa e para evitar que a chuva infiltrasse na residência. Então, agora faz todo sentido.
Esses locais em cima da casa era chamado de eirado. Você que tem costume de ler a Bíblia também já escutou falar sobre o eirado, né? Fala lá, subiram ao eirado. As pessoas em Israel subiam sobre esse telhado nas noites de calor para refrescar um pouco. Em vez de ficar dentro dos cômodos abafados, ficavam lá ao ar livre. Às vezes até faziam refeições nesse local. Então olha o que eles fizeram nesse dia, olha a estratégia. Os 4 subiram pela escada lateral que existia nas casas até o eirado. Chegando ali, eles calcularam mais ou menos na casa onde Jesus estava lá embaixo. Afastaram o capim, a vegetação, tiraram algumas placas. Agora, né, a história fica simples da gente entender. Tiraram algumas placas e desceram com cordas o paralítico exatamente em cima de Jesus. Quando Jesus viu aquele ato, gente, ele ficou realmente sensibilizado e constrangido com a fé daqueles homens. Que empenho, não é? Para se aproximar dele. Que esforço que eles tiveram. Então Jesus olha para o paralítico e fala aquilo que ele queria escutar. Os seus pecados estão perdoados. Era isso que o paralítico queria escutar, gente? Pensem bem, vocês acham que tanto esforço foi para isso, né? O que Jesus falou é uma coisa significativamente melhor do que o que ele queria, mas não era isso que ele queria, né? Ele queria ser curado. Na hora que Jesus falou isso, né? Eu creio que todo mundo ficou um pouco murchinho, né? Menos os religiosos. Proteção aí contra o Covid, não, sabe, gente? Era todo mundo respirando em cima do outro. O paralítico, gente, eu imagino que ele, né, se ele não anda, provavelmente ele tem membros atrofiados, não é verdade? Pela falta de movimento, quem sabe até tem uma deficiência grave. Eu sei que na hora que Jesus falou, levanta e anda, aconteceu um negócio ali extraordinário. Aqueles membros começaram a se esticar. O que era curto cresceu, o que era atrofiado voltou ao normal. E aquele cara se pôs de pé, pegou o leito dele e saiu dali. As pessoas ficaram tão espantadas, a palavra que usa lá é atônitas. Gente, imagina ver isso. Não é igual aqueles milagres de televisão, não, sabe? Aqueles milagres de televisão? Mostra a foto. Era assim, olha como é que tá, né? Não é igual esses milagres de televisão, não. É ao vivo, né? Jesus fez ali na frente de todo mundo, né? Eles ficaram tão atônitos que eles saíram dali dizendo, nunca se viu o que nós acabamos de contemplar com os nossos próprios olhos. Então, Cafarnaum presenciava esses milagres, né, o tempo todo. Como é que era viver nessa cidade onde Jesus estava, hein, gente? Deve ter sido muito extraordinário, né? Às vezes eu fico pensando isso. Imagina morar lá, nesse mesmo local, né? Cada dia chega uma notícia diferente. Você viu aquele que era cego? Está enxergando. Você viu o que Jesus fez com o paralítico? Você vai lá escutar Jesus hoje? Devia ser o programa de final de tarde da cidade. Então, era assim a vida em Cafarnaum naqueles dias. Tinha tanta gente cercando Jesus o tempo todo, né, que às vezes Jesus precisava meio se ausentar, meio se esconder para ele ter tempo a sós, para ele orar, né, durante as noites. E Jesus, a essa época também, ele já tem muitos seguidores.
Lembra quando eu falei que Jesus foi chamando os seguidores de forma bem desburocratizada? Quantos seguidores Jesus teve ao todo? Hein? Dezenas. Talvez mais de 100 seguidores. Em determinado momento, se estima que existia cerca de 120 pessoas fixas andando atrás de Jesus. Esses são quem? Os chamados discípulos. Nesse momento, Jesus entendeu que ele precisava fazer o que com o grupo? Dar uma enxugada no grupo. Não tinha mais como... não era mais razoável, né? Já não suportava mais essa quantidade de gente o tempo todo andando atrás dele, né? Ele precisava de um grupo menor para preparar melhor as pessoas, para ter tempo de convivência, para ter tempo de ensino, para conseguir se dedicar. Alguém consegue se dedicar a 120 pessoas? A 70, a 50? Né? Então Jesus decide encolher o grupo. Né? E agora ele, depois de passar uma noite no monte, sozinho, em oração, recebendo todas as orientações de Deus, ele desce do monte. Eu fico imaginando aqui, sabe quantos nós somos aqui, gente? Aproximadamente 150 pessoas, pelo que estão contando. Então, vamos pensar que Jesus desceu do monte. Eu vou ser Jesus, tá? Só hoje. Vamos simular aqui. Jesus desceu do monte e estava todo mundo esperando ele. Aí ele falou assim, vocês são os seguidores de Jesus, tá? Os discípulos. Jesus falou, olha, tenho uma notícia para vocês. Eu vou escolher só 12 para ficar comigo o tempo todo, tá? Esses 12 vão ser os meus apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Seriam as pessoas que ele prepararia para enviar essas pessoas para missões específicas. Eu imagino que o grupo deve ter ficado assim, tomara que eu esteja entre os 12, tomara que eu esteja, tomara que ele não me deixe para fora. E aí foi aquele momento, né? Sabe quando vai sorteando lá na loteria, vai chamando, né, os prêmios um por um, e você pensa, só falta mais um, só falta mais dois, será que eu vou ser chamado, né? E Jesus então começou a apresentar para eles a lista dos 12. Vamos lá? Quem lembra? Vamos lá? Quem lembra dos 12? Opa, Lucas não está na lista. Hã? Tiago tá? Quantos Tiagos? Tem 2 Tiagos nessa lista. Quem mais? João tá, Felipe tá colando. Gente, tem gente colando. Sem colar agora, vamos lá. Tá bom, vou facilitar o trabalho de vocês. Vou dar pronta já a foto dos 12... e a lista dos 12. Imagina Jesus chamando. Primeiro, Pedro. Aí Pedro, graças a Deus, estou na lista. Né? Depois, André, Tiago, João. E aí está a lista completa. Vamos dar uma passadinha para a gente conhecer essa turma? Porque eles vão ser os companheiros de Jesus. Daqui para frente, né? São os apóstolos que a gente vai ver ao redor de Jesus, conversando com Jesus. Então, nas nossas aulas, se Deus quiser, nas próximas semanas, é essa turma aí que vai estar junto. Vamos dizer assim, na linguagem moderna do futebol, esses aí são os parças de Jesus, tá bom? Isso, são os companheiros de Jesus. Vamos lá, Pedro. Quem é esse? Ele não chamava Pedro, ele chamava Simão. O que é Pedro, na verdade? Pedro é um apelido jocoso, engraçado que Jesus pôs nele. Porque Pedro era um cara muito assim, impulsivo. Sabe aquele cara que fala e depois pensa? Não tem ninguém aqui assim não, né, gente? Pedro era o cara que quando tinha uma ideia na cabeça, ninguém tira aquele negócio da cabeça dele. Ninguém aqui assim, né, gente? Jesus olhou para Simão com essas características, conhecendo ele, a interioridade, o coração, e Jesus falou, não vou te chamar de Simão, não. Eu vou te chamar de pedra, né? Porque você é um cabeça dura, mais ou menos isso que Jesus falou. Tá vendo, gente? Quando a gente vai conhecendo o Jesus dos evangelhos, o Jesus real, a gente descobre um Jesus bem diferente. Eu vejo um Jesus assim muito engraçado, um Jesus dinâmico, que gostava de brincar com as pessoas, né?
Quem que põe apelido nos outros? Não é uma pessoa assim mais descontraída, mais extrovertida? Eu vejo Jesus assim. Por isso que nas nossas aulas aqui, eu tento dar essa pegada também. Tá? Às vezes algumas pessoas não entendem bem, mas é porque Jesus era assim. Não tem jeito de eu ver Jesus de outra forma. Tá? Então ele chamou Pedro, Simão, e chamou também o irmão de Simão, André. Esses dois moravam, como a gente acabou de ver, em Cafarnaum. Eles eram pescadores. O que mais que a gente já sabe sobre Pedro da aula de hoje? Pedro era solteiro ou casado? Ele era casado, porque ele tinha sogra, né? Logo ele era casado. Ele é, muito provavelmente, o único casado do grupo. É o único dos apóstolos que a Bíblia faz referência à família. Parece que nenhum deles ainda havia constituído família. Vamos deduzindo aqui, né? Tudo com base em evidência. Se os apóstolos, os demais apóstolos, não tinham constituído família, e a gente sabe que judeu se casa cedo, o que significa isso? Que Pedro era o mais velho, é uma evidência. O que mais? Que os outros eram muito novos. Não é que os outros eram novos, não. Os outros eram muito novos. Quer a minha opinião, pessoal? Talvez eles eram adolescentes ainda, quando foram escolhidos por Jesus. E vamos vendo que quase todos aí são gente muito simples também. Começamos com Pedro e André, dois pescadores da cidade de Cafarnaum. Gente simples. Tiago e João, quem são esses? Tiago e João também são dois pescadores, são irmãos também. E eles são inclusive sócios de pescaria de Pedro. O que nos mostra que Pedro, apesar de ser pescador, gente simples, ele tem uma certa liderança, ele já é capaz de gerenciar um negócio, né? Tiago e João, vocês sabem que Jesus também colocou apelido neles? Jesus não deixava ninguém escapar, né? Jesus chamou esses dois de filhos do trovão. Vocês acham que Jesus chamou esses dois assim porque eles eram paz e amor? A tranquilidade em pessoa? Porque quando você lê as cartas de João, você vai ver lá João falando: filhinhos, eu vos escrevi porque o amor de Deus está em vocês. Né? E nisso nós conhecemos que amamos a Deus, se amamos ao próximo. Parece com João, que Jesus chama de filhos de trovão? Não, né? Porque o João que vai escrever a carta lá na frente é um João transformado pelo convívio com Jesus. Quando Jesus conheceu ele, um dia eles estavam andando por uma aldeia, João, Tiago e Jesus, e aquela aldeia não recebeu bem Jesus. Sabe essa história? Vocês conhecem? Eles não receberam bem Jesus. Aí Tiago e João chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, você quer que a gente mande descer fogo do céu e queimar esse pessoal inteiro aqui? Né? Aí Jesus falou: calma, vocês não sabem de que espírito vocês são ainda. Então esses dois aí são os filhos do trovão, que lá na frente vão ser transformados. Tá? João e Tiago. Vamos continuar. Mateus, quem que é Mateus? Ele também é chamado de Levi. A gente já falou sobre ele. Ele é o cobrador de impostos. Provavelmente ele é o mais instruído desse pessoal todo aqui da lista, e também é o que tem, ou pelo menos tinha, antes de ser discípulo e apóstolo, uma condição financeira melhorzinha que os demais, tá bom? É a conclusão que a gente tira. Tomé, todo mundo já escutou falar do Tomé, né? Tomé também é conhecido, né, como Dídimo, e esse nome significa gêmeo, o que nos dá a entender que Tomé tem um irmão gêmeo. E isso que eu vou falar agora, eu tenho certeza que vocês nunca escutaram falar. Se você pegar essa lista de Lucas, você vai ver que todos eles estão divididos em dupla. Pedro aparece com o irmão dele, André. Tiago aparece com o irmão dele, João. Filipe aparece com o irmão dele, Natanael. Olha, Tomé tem um irmão gêmeo. E ele está na lista ali junto com Mateus. Alguns pesquisadores vão dizer, aqui uma possibilidade, talvez Mateus seja o irmão gêmeo de Tomé. Tomé vai participar bastante da nossa história, porque lá na frente ele é o cara que precisa ver para crer. Filipe
Filipe foi o que trouxe para Jesus o seu irmão, o Natanael, aquele que estava debaixo da figueira. Lembram disso? E o nome Filipe, alguém sabe o significado do nome Filipe? Tem algum Filipe aqui? Tem? Sabe o significado do seu nome? Aquele que doma cavalos, domador de cavalos. Talvez seja essa a profissão de Filipe, tá bom? Tiago, depois de Natanael. Que Tiago é esse? Esse Tiago é o irmão de Jesus? Respondendo à pergunta de alguém no início da aula aí. Esse Tiago pode ser o irmão de Jesus? Não. Prestem atenção nisso, porque existem muitos comentários, até estudiosos, que falam que esse Tiago aí é o irmão de Jesus. Mas não é, porque o Evangelho fala claramente que esse segundo Tiago é filho de Alfeu. Então ele não pode ser irmão de Jesus, senão ele teria que ser filho de José. Quando é o irmão de Jesus, a Bíblia fala, né? O irmão do nosso Senhor, o apóstolo Paulo fala isso várias vezes, tá bom? Tem um outro Simão aí na lista. Esse Simão é chamado de o Zelote. Interessante que os zelotes eram um partido político da época, um partido de esquerda. Eles pregavam a rebelião, pegar em armas para derrubar o status quo constituído. Não é um partido de esquerda, né? Olha que interessante, gente, isso. Sabe por quê? Porque nesta lista tem alguém também de direita, ou de extrema direita. Quem que é? Mateus. Mateus servia o Império Romano. Ele pelo menos era a favor do status quo. Vamos continuar as coisas do jeito que elas são? Então, olha, gente, a amplitude de Jesus. Jesus não está preocupado aqui com a sua ideologia política. Na lista dele, dos escolhidos, tem gente de direita, tem gente de esquerda, tem gente pobre, tem gente que tem condição financeira melhor. Na lista de Jesus tem gente analfabeta, que é a maioria deles, tem gente instruída. Não são essas coisas que Jesus mirou na hora de escolher os seus, né? Tem 2 Judas ainda na lista, tá? Vamos deixar para falar daquele Judas por último, tá bom? Aquele Judas vai ser o último. A minha filha hoje, na hora que estava vendo os slides, olhou o Judas na lista e colocou o dedo em cima dele e falou assim, esse aqui não. Né? Então vamos deixar o Judas Iscariotes por último. O outro Judas que está ali, ele não aparece nas 2 listas. Numa lista aparece, num evangelho aparece Judas e na outra lista aparece Tadeu. Aí alguém vai falar o seguinte, olha, mas os evangelistas não se entendem nem na hora de colocar, né, o nome dos 12, uma coisa tão simples. Ô, gente, provavelmente Judas e Tadeu são a mesma pessoa. Né? Não faz sentido que, na hora de listar 12 nomes, alguém tenha se equivocado. É a mesma pessoa conhecida pelo primeiro nome e pelo segundo nome. Por isso, na tradição católica, né, sempre se fala junto, Judas, Tadeu. Né? Se fala até São Judas Tadeu, na verdade, embora na Bíblia nunca esses 2 nomes apareçam juntos. Mas é de se concluir que sejam realmente a mesma pessoa. Vamos chegar por fim, então, nele, né? Judas Iscariotes. Iscariotes não é sobrenome. Cariote, ou Queriote, era uma cidade da Judéia. E, então, significa o nome que Judas é de Queriote, ou é natural de Queriote. Percebemos, através desse simples nome, olha os detalhes, como ajuda a gente a construir a história, que Judas é o único do grupo que não é galileu. Todos os 11 têm uma característica em comum. Eles são da região da Galileia. Judas não. Judas é da Judéia e é justamente ele, então, que vai ter um papel decisivo e definitivo nessa história, a gente vai ver mais para frente. Vamos falar rapidinho dessa imagem que eu coloquei aí para vocês? Faz sentido essa imagem? Não, por quê? Vamos ver se vocês estão bons alunos mesmo. Valendo 5 pontos. 5 pontos. Hã? Tá todo mundo claro, tem um Jesus bonitão, perfeito. O que mais? Foi Da Vinci que pintou. Estão todos velhos, vocês estão vendo? Desculpa a palavra, não é velhos. Estão todos avançados em sabedoria, em conhecimento, não é não, irmão? Quando provavelmente todos eram muito novos. Agora, o que mais me chama a atenção é que um desses aí
né? Além de ser lourinho, ele tem as feições femininas. Perceberam? Tem um que tem uma feição feminina. Sempre que você pegar uma ilustração dos 12 apóstolos, antiga, um deles tem uma feição feminina. Quem é? João. Quem falou João? Por que você acha que é João? Já viu foto mesmo? Ilustrações, né? E ele sempre aparece realmente com feições femininas. Alguém tem ideia por quê? Porque ele é identificado nos evangelhos o tempo todo, né? O João convertido, transformado, não mais como filho do trovão, mas como discípulo do amor, o discípulo amado. João é aquele que repousa a cabeça no ombro de Jesus lá na ceia, é aquele que fala doce. Ele com certeza é o mais novinho da galera, tanto que lá na frente, lá por volta do ano 60 depois de Cristo, todo mundo já morreu e só João está vivo. Então, olha só, gente, que coisa. Amor é característica só de mulher? Né? Por que identificar João, né, com feições femininas? Porque ele é o discípulo amado? Porque ele é o discípulo que transborda amor? Né? Realmente uma associação que não tem nada a ver. Mas nós vamos ver isso. Até na tela do Da Vinci, lá no final, na ceia, nós vamos ver o João com características um pouco femininas. O Judas é o que está mais severo ali, né? Com a cara brava, né? Muito bem. Vamos caminhando então de novo para Cafarnaum, e lá a gente vai terminar a nossa aula. Começamos chegando em Cafarnaum e vamos terminar em Cafarnaum, a cidade de Jesus, não é? A sua própria cidade. Olha a foto aérea aí das ruínas hoje. Estão vendo? Na beiradinha do Mar da Galileia. Um local perfeito para esses pescadores morarem, não é? Pertinho do mar, né? Olha ali onde que João morava, é onde está aquela construção octagonal. João não, Pedro, né? Onde está aquela construção octagonal, provavelmente ali, ó, quase na beiradinha. Perfeita cena para a gente entender a história final da nossa aula hoje. Numa dessas manhãs, lá em Cafarnaum, Jesus, quando acorda, quando sai da residência, tem tanta gente esperando ele, uma multidão, gente querendo ouvi-lo, né? E ele procura um jeito de atender aquele pessoal. Ele olha ali pertinho da casa, ele olha ali as margens da lagoa e ele vê 2 barquinhos ali. Então Jesus tem uma ideia. Ele entra num dos barcos, é o barco de Pedro, ele pede para Pedro afastar um pouco das margens, e ali Jesus usa os aspectos naturais, aqui não tem nada de sobrenatural, ele usa o aspecto geográfico para transmitir uma mensagem para a multidão, de dentro do barco, aproveitando o vento que sopra de dentro da lagoa, e venta muito nesse local. Mal eu conseguia parar em pé ali na margem ali do mar, aí, bem nesse lugar. De dentro do barco, ele fala, ele anuncia, ele traz um ensino para toda aquela multidão que está ali na margem. Eu imagino que alguns em pés, alguns sentados, alguns fazendo barulho, mas todo mundo acumulado. Você consegue ver Jesus ali, no barquinho, bem na beiradinha, o pessoal bem nesse local aí? Consegue ver? Então está precisando de óculos, viu, gente? Porque não tem nada disso. Estou brincando. É para ver mesmo, é para imaginar, né? E Jesus passa ali um bom tempo ensinando para aquele pessoal, tá? Depois que ele terminou de ensinar para eles, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, lança essas redes que está aqui no mar. Então Pedro fala para Jesus o seguinte: olha, não me leva a mal não, Jesus, mas enquanto o senhor dormia, Pedro não falou isso não, estou brincando, eu passei a noite toda aqui pescando, a noite toda, o senhor não sabe como essa noite foi difícil, e eu não pesquei nada, hoje o mar não estava para peixe. Mas, Jesus, se o Senhor está falando, sob a sua palavra, eu lançarei minha rede. Ô, gente, Pedro era um pescador experiente, isso é o que ele fazia profissionalmente. Se tem alguém que sabe como pescar, é Pedro. Tem pescador aí, gente? Tem pescador? Tem pescador? Deve ter.
Olha o pescador aí. Então, o doutor Eliseu vai confirmar para a gente. Qual que é o melhor horário de pescar? É à noite. Pedro fez tudo certo, né? O senhor que é pescador, doutor Eliseu, não usa rede, porque hoje não pode, né? Com certeza. Mas naquela época podia. Alguém lança rede na margem, em lugar raso, não faz sentido. Vocês entendem que Jesus estava em lugar raso ainda? Porque dali do barco ele estava falando para a plateia, ele está a poucos metros ali da margem. O que Jesus está falando, gente, do ponto de vista da pescaria, é uma aberração. Provavelmente o pessoal que estava ainda andando pela ali da margem, se visse um pescador experiente, igual Pedro, jogando a rede em lugar raso durante o dia, e depois daquela barulheira toda que foi Jesus discursando, a multidão batendo o pé na água ali, espantando os peixes, se alguém visse aquilo, ia zombar demais de Pedro. E falar assim, agora o Pedro surtou, né? Coitado, não sabe nem pescar. Vocês concordam comigo? Tudo era inapropriado. Todas as evidências são contra esse resultado. Mas Pedro, contra todas as evidências, ele lança as redes no mar da Galileia. E aquelas redes pegaram um cardume tão grande de peixe, tão grande, que quando eles começaram a puxar, Pedro teve que gritar para o outro barquinho, ô Tiago e João, corre aqui, rapaz, corre para me ajudar. E aí todo mundo trabalhou junto, puxou aquela rede para dentro dos dois barcos. E tinha tanto peixe nos barcos, que quase que os dois barcos foram a pique. E esse acontecimento é chamado de a pesca maravilhosa. É um sinal que Jesus fez ali. Aquele pintor, aquele mestre dos pintores, né? Esse aí é boa, olha lá, ele pintou a cena, né? Rafael de Sanzio. Está o outro barco lá, com Tiago e João ainda puxando as redes, o barco que está Jesus bem pertinho da margem. Vocês estão vendo? Olha como o milagre fica muito mais compreensível e mais notável. E Rafael pintou o exato momento em que Pedro, percebendo o extraordinário do que tinha acontecido, Pedro se lança aos pés de Jesus. Se você visse assim na sua frente Jesus fazer um milagre, o que você faria, gente? Você abraçaria Jesus? Você pediria Jesus para não sair nunca mais de perto de você? O que você faria? Mas Pedro é Pedro, né? Pedro é o Pedrão, é o cabeça dura, ele é diferente de todo mundo. Sabe o que Pedro falou? Na hora que ele viu o milagre, ele falou, Jesus, sai de perto de mim. Não fica perto de mim não, eu sou pecador. Essa foi a reação de Pedro. Ele se sentiu tão pequeno diante do extraordinário de Deus, né, que a reação dele foi de tentar afastar Jesus de perto dele. Muito bem, queridos, esse foi mais um dos milagres que Jesus realizou. Esse milagre fala sobre peixes e como a gente deve pescar, não é verdade? É isso? Não? Esse milagre fala alguma coisa sobre pescaria? Será que Jesus queria ensinar alguma coisa para a gente sobre o modo, o horário? Né? Não. Não é verdade? Esse milagre não tem a ver com pescaria. Esse milagre tem a ver com tantas vezes na vida da gente que eu e você tentamos fazer do nosso modo, da nossa maneira, com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Esse milagre tem a ver com áreas da vida da gente que a gente acha que a gente é muito bom. Pedro achava que era muito bom no que fazia, não é verdade? Ele não precisava de ajuda, ele não precisava de orientação, ele era autossuficiente. Esse milagre de Jesus tem a ver com as vezes que nós tentamos e nós fracassamos, que nós não conseguimos. E esse milagre nos ensina que a gente precisa de ajuda. Esse milagre nos ensina que vale a pena confiar na palavra de Jesus, que vale a pena ouvir o que ele tem para dizer, que vale a pena fazer do jeito dele, que vale a pena a gente deixar de fazer do nosso jeito, com os nossos esforços, com a nossa capacidade, com o nosso talento, para que a gente faça do jeito dele. E foi isso que Pedro falou. Olha, eu nunca lançaria minha rede aqui, mas sob a sua palavra lançarei
as minhas redes. Sob a palavra de Jesus, a gente deve lançar as nossas ações do dia a dia, pequenininhas e grandes, as significativas, as que envolvem as decisões superiores da vida, e aquelas que parecem até peixe pequeno, né? Sempre sob a palavra de Jesus. E se for assim, se a gente fizer assim, a gente vai ver o agir de Deus e a gente vai ver os pequenos milagres acontecendo.